Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Olha, nós estamos realizando um seminário contra as obras da carne. E hoje nós iremos falar sobre a ingratidão. É de extrema importância que você busque o conhecimento. Antes de entrar com a ministração da palavra, eu gostaria de primeiramente fazer uma oração. Sendo assim, deixe o seu nome para a oração, o nome dos seus familiares e amigos e faça o compartilhamento para que outras pessoas também sejam alcançadas através dessa pregação, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu te apresento, meu Deus, todas as pessoas, meu Pai, que estão participando desse seminário contra as obras da carne. Hoje nós iremos aprender, meu Pai, a respeito da ingratidão. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, porque todos nós temos que ter um sentimento de gratidão, meu Deus, pois a ingratidão é uma injustiça. Meu Deus, que cada pessoa possa crescer na fé, para que sempre possam proceder de acordo com a tua vontade e o teu querer. Venha, meu Pai, alcançar a vida desse homem, a vida desta mulher. Venha, meu Deus, fazer uma obra completa na vida de todos. Pai, eu paraliso toda e qualquer ação contrária na vida de cada pessoa que está participando, meu Deus, desse seminário. Que o Senhor possa abrir as portas e abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo. Pai, a tua palavra, que é a verdade, nesse momento será ministrada, que ela possa produzir fé no coração de todos. E eu paraliso toda e qualquer ação contrária, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Olha que bom que você já está participando desse seminário. Não esqueça, deixe o seu nome para a oração, o nome dos seus familiares e amigos. E faça o compartilhamento para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Vamos dar início à ministração de hoje. Seminário contra as obras da carne. Hoje nós iremos falar sobre a ingratidão. O que é ingratidão? Dando sequência. Ingratidão é a falta de reconhecimento por ações ou favor recebidos. Esse sentimento de não valorizar o que o outro fez pode ocorrer em relacionamentos pessoais, familiares ou profissionais. Você já se deparou com pessoas assim? Que por mais que você ajude ela, por mais que você seja uma pessoa bondosa para com ela, sempre as atitudes dela são atitudes de ingratidão? Então, você não tem que se chatear com essa pessoa, você tem que orar por ela, para que essa pessoa tenha um encontro com Deus. Porque se a pessoa consegue ser ingrata ao ser humano, que consegue visualizar, imagine para com Deus. Então, toda pessoa que é ingrata ao ser humano também é ingrata a Deus. É impossível você ser uma pessoa que agrada a Deus, ser uma pessoa que seja grata a Deus e agir com ingratidão com o ser humano, ok? Então, quando você se deparar com uma pessoa que tem um comportamento de ingratidão, não fique chateado com essa pessoa. Você deve orar, porque ela precisa verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Vamos dar sequência? Na perspectiva bíblica, a ingratidão é frequentemente vista como um comportamento negativo. A Bíblia ensina a importância da gratidão e do reconhecimento pelas bênçãos recebidas. Em várias passagens, somos incentivados a lembrar e agradecer a Deus por suas obras em nossas vidas. Uma passagem que ilustra a importância da gratidão é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz: "Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco." Olha que interessante, né? Essa exortação nos lembra de cultivarmos um coração grato, independente das circunstâncias. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro: em tudo dai graça. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, no dia a dia, tenha um sentimento de gratidão. Talvez algumas coisas podem não sair do jeito que você deseja, do jeito que você almeja, mas isso não é motivo para você agir com ingratidão no decorrer do dia. Tem tantas coisas boas que acontecem no dia a dia, só ao ponto de você andar normalmente, se alimentar normalmente, fazer as suas necessidades normalmente. Isso já é motivo de sobra para você ser uma pessoa grata, ser grata a Deus pela vida. Só ao ponto de você estar vivo,
já é um motivo para você ser grato a Deus. Então a Bíblia deixa bem claro sobre a importância de dar graças em tudo, ou seja, sentimento de gratidão. Vamos dar sequência. A ingratidão da humanidade em relação ao sacrifício de Jesus é um tema profundo que ecoa através dos séculos. Jesus, ao dar a sua vida na cruz, realizou o maior ato de amor e redenção para a humanidade. Contudo, muitos ainda ignoram esse sacrifício e esse imenso ato de amor. Ou seja, quantas pessoas têm agido com ingratidão para com Cristo? Cristo a ama, Cristo veio, morreu na cruz por ela, e ela tem um sentimento de ingratidão para com Cristo. Ou seja, os ensinamentos de Cristo, aquilo que a palavra de Deus orienta sobre o que é certo, o que é errado, a pessoa só age da forma errada. Isso é um sentimento de ingratidão. Isso é uma obra da carne. Vamos dar sequência. No Novo Testamento, em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, venha ter a vida eterna. Apesar desse amor imensurável, sem limites, muitos continuam a viver suas vidas sem reconhecer a graça que foi concedida. Por mais que Deus tenha expressado um amor para com a humanidade, uma grande parte da humanidade continua expressando sentimentos de ingratidão. Deus faz tanta coisa por elas e elas retribuem, sempre escolhendo o caminho errado, o caminho do pecado, sendo que o correto era ser grato a Deus por mandar Jesus, procurar conhecer o que é certo e o que é errado e começar a fazer o que é certo. Já imaginou se a pessoa age com ingratidão para com Deus, sendo que Jesus morreu e ressuscitou por ela? Você, ser humano comum, vai esperar o quê de uma pessoa que é ingrata para com o próprio Deus? Ok? Vamos dar sequência. Um exemplo é a passagem de Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, onde Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Isso ilustra a tendência humana de esquecer os benefícios recebidos. Vamos ver essa passagem bíblica? Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, está escrito: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram purificados. Mas um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradeceu-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhes disse: levante-se e vá, a tua fé salvou você. Olha que interessante, aqui menciona 10 leprosos que clamaram a Cristo pela cura. Cristo curou os 10 e somente um voltou para agradecer, para reconhecer. Quando o que foi curado retornou para agradecer, Jesus falou: não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Somente este voltou? Sabe o que é interessante? Que aqui Jesus apresentou no final, deixando bem claro que aquele homem também ganhou a salvação. Não foi só a cura física, mas ele alcançou também a salvação. A pessoa que é grata a Deus pelas bênçãos que ela conquista, ela ganha a salvação também. Quantas pessoas recorrem a Deus para uma porta de emprego? Na hora que Deus abre a porta de emprego, se esquece de Jesus.
Se esquece dos ensinamentos. Ou seja, conseguiu aquela bênção, a porta de emprego, mas continua sem salvação, porque é uma pessoa ingrata. Do mesmo jeito é a cura. Tem pessoas que buscam a cura, conseguem a cura, aí se esquece de Deus logo em seguida. Ou seja, apesar de terem conseguido a cura, mas permanecem sem salvação, continuam sem salvação, por causa da ingratidão. Então nós temos que ter sentimentos de gratidão. Se precisamos de algo, seja lá o que for, para qual departamento das nossas vidas, temos que buscar em Deus sim, e no momento que Deus nos entregar aquilo que nós buscamos, nós temos que permanecer, sendo gratos a Ele e focarmos na salvação, que é a maior de todas as conquistas. Então nós podemos observar aqui que Jesus notou que somente um voltou para agradecer. Quantas pessoas agem dessa forma? Se esquecem de Deus. Por mais que Deus tenha agido, por mais que Deus tenha operado, por mais que Deus tenha abençoado, sempre tem um sentimento de ingratidão. É aquela pessoa que não dá valor àquilo que Deus fez por ela. Aí eu volto mais uma vez para ressaltar, se a pessoa é ingrata para com Deus, que morreu por ela, você vai esperar que a pessoa seja grata a você? Um ser humano comum? Vamos dar sequência. Vamos falar sobre a ingratidão de Judas agora. A ingratidão de Judas Iscariotes em relação a Jesus é um triste episódio do Novo Testamento. Judas, um dos 12 apóstolos, foi escolhido por Jesus e teve a oportunidade de testemunhar milagres, ensinamentos profundos e o amor incondicional de Deus. Mesmo assim, ele o traiu. Judas foi fruto de oração. Jesus não saiu levantando qualquer um. Jesus orou. Jesus buscou em Deus pessoas para o ministério. Judas é fruto de oração. Judas foi levantado pelo próprio Senhor Jesus. Judas tinha qualidades. Só que o Judas, ele tinha um sentimento de ingratidão. No final, nós conhecemos que ele acabou vendendo Jesus. Mas vamos ver o texto bíblico. Mateus capítulo 26, do versículo 14 ao 16, está escrito: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe deram 30 moedas de prata. Desde então, buscava a oportunidade para o entregar. Judas chegou à conclusão de vender Jesus. Ele procurou os principais dos sacerdotes e perguntou para ele: o que é que vocês vão me dar se eu entregar ele? Aí eles ofereceram lá 30 moedas e ele fechou o negócio. Ou seja, o cara estava com Deus. O cara andava com Jesus. Jesus treinava ele. Jesus repleto de exemplos. Jesus cheio de amor. E esse homem chegou à conclusão de vender Jesus por 30 moedas. Toda pessoa ingrata, ela é traiçoeira. Toda pessoa ingrata, ela tendo uma oportunidade, ela trai. Ou seja, Judas tinha tudo para ser um apóstolo exemplar, porque não faltava o bom testemunho de Cristo. Mesmo assim, devido à ingratidão, ele fracassou. Dando sequência. A história de Judas serve como um aviso sobre as consequências da ingratidão. Em vez de aceitar o presente da salvação e da relação que tinha com Jesus, Judas escolheu o caminho da traição, buscando ganhos imediatos, em vez do amor eterno que poderia ter. Vamos ver aqui a passagem que acontece com Judas. Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, está escrito: Então Judas, que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e trouxe de volta as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Ou seja, ele se arrependeu. Olha, eu traí sangue inocente. Ele quis desfazer o negócio, só que aí já era tarde. Nós temos que ter cuidado com algumas atitudes que nós tomamos na vida,
Porque tem atitudes que não tem como a pessoa voltar atrás no tempo. A pessoa precisa ter esse cuidado. Aquilo que ela faz no dia a dia. Aí, continuando o texto, fala: eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E lançando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, aquele homem que poderia dar sequência após a morte de Cristo, pregando o evangelho, agora ele sai para tirar a própria vida. Olha o que a ingratidão não faz. Sentimento de ingratidão. Se lá atrás ele fosse grato a Cristo, jamais ele iria entrar num acordo de negociação de vendê-lo, trocá-lo por 30 moedas. A ingratidão é uma desgraça, por isso que é uma obra da carne. Vamos ver agora outra passagem bíblica, onde nós nos deparamos com ingratidão. Olha o que está escrito em João capítulo 6, versículo de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Se você ler o capítulo 6, você vai observar que Cristo estava dando ali um sermão. E aí chegou aqui no versículo 60, os discípulos começaram a falar: esse discurso é muito duro. Quem é que pode ouvir esse discurso? Quem é que tem estrutura para ouvir esse discurso? Ou seja, às vezes as pessoas estão procurando um discurso doce. Recebe. A porta está aberta. Eu vejo o anjo te entregando a resposta. E às vezes não quer o discurso que fala: arrependa-se, pecador. Saia da fornicação. Saia do adultério. Saia do pecado. Às vezes a pessoa está aprisionada no erro, no pecado, e está querendo um discurso doce. Eu vejo Deus te abençoando. Aí a pessoa: oh, que palavra maravilhosa. Ou seja, é enganado pelo discurso falso. A pessoa morre no pecado e perde a salvação. Mas por quê? Porque a pessoa não quer ouvir o discurso duro. E o que é um discurso duro? Aquele que sinaliza o pecado. E o interessante, olha o que está dando sequência, ó, João capítulo 6, versículos 66 ao 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha que interessante, aqui menciona que muitos dos discípulos tornaram para trás e não andavam mais com Jesus. Parece que eu estou vendo a cena, né? Jesus vai estar onde hoje? Ah, vai estar em tal local. Tu vai? Vou nada, rapaz. Ei, tu não vai não? Jesus vai... Não, vou não. Por quê? Rapaz, o discurso aí de Jesus não está legal não. Ser sincero, eu não gostei não, viu? Fulaninho também não gostou. A casa de fulano também não gostou. Com certeza existiu comentários, né? Porque de uma certa forma já existia um tipo de concordância entre eles para não seguir mais, não estar mais com Cristo. Começaram a tornar para trás. Quantas pessoas têm essa ingratidão, né? Às vezes chegam numa igreja, na igreja Jesus libertou, Jesus curou, Jesus batizou, Jesus trouxe salvação para aquela pessoa. Aí do nada a pessoa não deixa de vigiar, deixa de buscar Deus, aí fracassa na fé e começa a caçar situações para tirar pedras na igreja de Cristo. A igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. Aí a pessoa começa a difamar, às vezes pega vídeo distorcido, fala distorcida, às vezes até mentira e calúnias, e a pessoa acaba atacando a igreja de Cristo para tentar difamá-la. Ou seja, aquela mesma igreja que Jesus usou para curar, para libertar, para batizar, para apresentar a salvação, a pessoa agora está o quê? Difamando, falando mal. Por isso que a pessoa precisa ter um cuidado, que isso é uma seta de ingratidão. E aqui menciona que muitos dos discípulos já não andavam mais com Jesus. Agora, o que eu acho interessante, que Jesus não estava preocupado se as pessoas iam estar com ele ou não. Jesus estava preocupado em fazer a vontade de Deus. É assim que tem que ser. Todo pregador do evangelho. Todo pregador do evangelho ele não tem que se preocupar se as pessoas vão gostar do discurso dele ou não. Todo pregador do evangelho tem que se preocupar em pregar a verdade. Se ele não pregar a verdade, ele vai perder a salvação. Porque se o pregador do evangelho ele quiser agradar as pessoas, ele vai começar a dar o discurso que as pessoas gostariam de ouvir. E aí começa a pessoa só pregar
palavra motivacional, a pessoa chega com a vida toda no pecado, não sabe que está no pecado, que não conhece a verdade, e está lá o pregador, só palavra motivacional. Não estou falando que é errado pregar a palavra motivacional. Em determinado momento, o Espírito Santo de Deus manda o pregador, sim, pregar uma mensagem motivacional. Mas mensagem motivacional mesmo é aquela que é guiada pelo Espírito Santo. Então, aquela pessoa que está no pecado, qual vai ser a mensagem motivacional para ela? A denúncia do pecado. Porque ela descobre o pecado, agora eu estou entendendo porque é que minha vida não vai para frente. Agora eu estou entendendo porque, o que é que eu tenho que fazer para ser abençoado. Isso sim é palavra motivacional que está apresentando a luz no fim do túnel. Está apresentando a solução do problema. Se não for assim, a pessoa se prende em discurso falso de pregadores. E esses pregadores, no dia do juízo final, vão prestar contas. Podem até arrastar multidões, mas irão prestar contas no dia do juízo final, porque não pregou a verdade, deu para o povo o que o povo queria ouvir. Ou seja, não trouxe o discurso duro, o discurso da salvação. Trazia discurso que simplesmente alimentava o ego das pessoas. Mas aqui continuando fala, ó. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que interessante. Jesus não estava preocupado se as pessoas iam seguir ele ou não. Jesus estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Depois que os discípulos foram embora, estava todo mundo embora, ninguém queria mais escutar o discurso de Cristo, Jesus olhou para os 12 e falou, e vocês querem ir também? Pedro, nesse momento, foi sábio. Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Irmãos, para onde iremos nós? Nós não temos que estar correndo atrás de anjo, de visão, de revelação, achismo, engano do coração. Nós temos que conhecer a verdade, a palavra de Deus, saber o que está errado na nossa vida e tirar o erro. Fazendo isso, as bênçãos vêm sobre nós e nos alcançarão. É simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Olha o que está escrito aqui, ó, no Salmo 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha que lindo. Aqui está falando o quê? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Gratidão, sentimento de gratidão. Não se esqueça dos benefícios. Só o ponto de você estar vivo é um benefício. Ao ponto de você respirar é um benefício. Ao ponto de você comer é um benefício. Ouvir, falar, andar, ter um teto. Tudo isso são benefícios. Então, aprenda a ser grato e não uma pessoa ingrata. Olha o que está escrito no Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Deus não é ruim, então aprenda a louvar a Ele, ser grato a Ele por tudo que Ele faz na sua vida, tá bom? Agora, o ingrato, ele não consegue, a pessoa ingrata, ela não consegue. Ela tem tudo para ser feliz, ela tem tudo para ser grata e sempre está agindo como Judas Iscariotes, ok? Sendo assim, essa obra da carne não pode estar presente em nossas vidas. Seja grato. Tem família? Seja grato. É casado? Seja grato. Você tem um emprego? Seja grato a Deus pelo seu emprego. Não para de murmurar do seu trabalho. Para de reclamar do seu trabalho. Seja grato a Deus com tudo. Tenha prazer em fazer a obra de Deus. Tenha prazer em ajudar a obra de Deus com os seus bens. Tenha prazer em ajudar a obra de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Não seja aquela pessoa ingrata que Deus abre a porta de emprego e você não consegue nem ser fiel a Ele no dízimo. Aquele coração endurecido, aquela avareza, amar o dinheiro. Você tem que ser aquela pessoa grata. Você tem que ser aquela pessoa que banca a obra de Deus, que faz por onde a obra de Deus venha sobressair. E assim sucessivamente, tá bom? Bem, por hoje eu finalizo. Nós iremos fazer uma oração agora. A próxima ministração, nós iremos falar sobre a omissão, que a omissão também é uma obra da carne. Só que antes de fazer a oração, quero pedir que você deixe o seu nome para a oração, o nome dos seus familiares e amigos e faça o compartilhamento. Eu quero fazer um convite especial também para domingo. Domingo é dos filhos de Deus, domingo é do Espírito Santo. Você não consegue vencer as obras da carne sem o Espírito Santo. Sendo assim, se programa para domingo estar conosco. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Escolha um horário e venha participar conosco. De preferência, 7 horas da manhã, que é o culto das primícias, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração.
Que o Senhor possa alcançar, meu Deus, todas essas pessoas. Pai, o Senhor sabe da necessidade desse homem, da necessidade desta mulher. Como ministro do teu evangelho, meu Pai, eu te peço, toca nesta pessoa. Abra as portas de emprego, meu Pai, para esta pessoa que está desempregada. Meu Deus, toca na saúde desta pessoa que está enferma. Como ministro do teu evangelho, eu repreendo toda enfermidade que tem agido nesse corpo. E eu falo espírito de enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pega tudo que é teu e bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Para a tua glória, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.